Seguindo então com a segunda parte aí das principais alterações do eletrocardiograma, a gente vai tentar abordar um pouco das arritmias mais frequentes, dos bloqueios atrioventriculares, bloqueios de ramo, sobrecargas atriais e ventriculares, a síndrome coronariana aguda e isquemias. Vai abordar de um modo mais simplificado, chamando atenção para os principais critérios. Se vocês forem depois aprofundar, tem muito mais coisa, né? Mas o principal, digamos assim, a parte mais grossa, digamos assim, dos principais critérios, eu vou estar ressaltando aqui para vocês e vocês vão conseguir compreender de um modo mais simplificado, digamos assim. As arritmias, vai começar dessas que eu vou abordar hoje aqui com vocês, que são as mais comuns. A gente tem que entender primeiramente como que a gente vai classificá-las. Então a gente vai classificá-las conforme frequência cardíaca, sendo que aquelas com frequência acima de 100 vão ser definidas como taquicardias e aquelas abaixo de 50 como bradicardia. 50, relembrando aqui como eu ressaltei na outra aula já, é o nível recomendado pela Diretriz Brasileira de Eletrocardiograma. Algumas referências vão trazer 60, mas na diretriz brasileira está 50. Vão ser classificadas conforme o território de origem supraventricular, sendo que as supraventriculares podem ser atriais ou juncionais, e podem também ser ventriculares quando originadas no território ventricular. Quanto à forma de instalação, podem ser classificadas em paroxísticas, que são aquelas de instalação súbita, geralmente são taquicardias, e não paroxísticas quando tem um início mais gradativo. Quanto à duração, podem ser classificadas em sustentadas e não sustentadas. As sustentadas são aquelas que permanecem por convenção acima de 30 segundos e as não sustentadas abaixo desse limite de 30 segundos. É um limite adotado como convenção mesmo. Quanto à duração do QRS, vão ser divididas em QRS largo, quando aquele QRS tiver um bloqueio de ramo maior que 0,12 segundos, e a de QRS estreito, quando for um QRS de duração normal, menor ou igual a 0,12 segundos. Tem ainda a classificação quanto à periodicidade, podem ser intermitentes, quando aparecem e desaparecem espontaneamente, e permanentes quando se instalam de modo definitivo. Feito esse breve introdutório aí sobre a classificação das arritmias, assim, é bem simples essa classificação, não tem nenhuma dificuldade, é mais gravar só aqueles padrões lá, não tem nenhuma assim, dificuldade maior. Aí a gente vai entrar nas principais propriamente ditas. Vocês vão se deparar ao interpretar, ao olhar o traçado do eletrocardiograma. As extrasístoles são batimentos ectópicos adiantados em relação ao ritmo sinusal. A grande maioria das vezes são originadas por reentrada nodal do estímulo elétrico e tipicamente tem um QRS estreito quando são de origem supraventricular e o QRS alargado quando forem de origem ventricular. Aqui para demonstrar a extrasístole no eletrocardiograma, então aqui a gente tem na primeira figura aqui, tá vindo os batimentos, sempre aqui os 3 primeiros normais, e de repente vem um batimento aqui com uma pausa mais breve, ou seja, um batimento antecipado, com a morfologia diferente das demais. E por ter justamente essa morfologia aqui dessa onda P alterada é que vai chamar a atenção, e por ele surgir de modo precoce também, é o que vai fazer nos atentar para essa extrasistolia na figurinha A. Já na figurinha B,
A gente vai ter também 3 batimentos normais e o quarto vem alterado com um esboço aqui de uma onda T, estranha, mal formada, logo em seguida. Então essas duas aqui, extracístoles de QRS estreito, portanto extracístoles supraventriculares. Essa aqui provavelmente por ter uma onda P antecedendo e de formato alterado, uma fase negativa, depois uma fase positiva, muito provavelmente ela vai ser uma extracístole supraventricular atrial. E essa segunda aqui, devido à ausência de onda P e QRS ser estreito, também vai ser uma extracístole supraventricular juncional. Mas a grosso modo, sabendo que QRS estreito é uma extracístole supraventricular em geral, já está de bom tamanho. Não precisa ficar tentando falar se é supraventricular, se é juncional. Isso aí é mais para o cardiologista, para o eletrofisiologista. E na figura C, da mesma forma, vem 3 batimentos sequenciais aqui normais, e aí vem um antecipadamente com um QRS largo, um QRS aberrante. Então, muito provavelmente é uma extrasístole de origem ventricular. Então, essas são os três tipos aí de extrasístole que a gente vai se deparar. Supraventriculares, atrial juncional e as extrasístoles ventriculares, aquelas que têm um QRS alargado. Seguindo com as arritmias, outra extremamente importante e comum vai ser o flutter atrial, e ela se categoriza como um ataque cardíaco atrial, com a frequência cardíaca atrial extremamente rápida, entre 250 a 350, e uma frequência cardíaca ventricular entre 150 a 220. Vai ter um bloqueio, portanto, na condução, porque a frequência atrial vai ser superior, vai ser sempre superior à frequência ventricular, e a relação vai estar sempre maior ou igual a 2, a condução, né, relação de condução sempre maior ou igual a 2:1. Então vai ter sempre mais ativação atrial do que ativação ventricular no traçado. A característica típica de ondas F, não tem onda P, portanto, são ondas com aspecto de dente de serra, são negativas em D2, D3 e AVF e positivas em V1 e baixa voltagem em D1 e AVL. O RR geralmente é regular, na grande maioria das vezes. O QRS geralmente é estreito também, na maioria das vezes, salvo na presença de condução com aberrância ou o paciente que tem um bloqueio de ramo. Então, esse aqui é o traçado típico do flutter atrial. Vamos ficar atentos sempre à derivação longa ali D2, vai ter as ondas Fs negativas, antecedendo QRS, e se vocês imaginarem um serrote ali por baixo, vai ficar bem típico aquele aspecto lá de dente de serra. Vocês imaginarem aqui, né, olhando a derivação longa, D2, está mais fácil de ver isso aí. E esse aqui, vocês podem observar que está a condução de 3:1. Então, tem 3 ondas Fs para um QRS. Então, um ritmo bem regular, geralmente é o que vai caracterizar a maioria dos flutters. A distância entre um QRS e o outro, se a gente pegar aqui de um R a outro, em D2 vai ser sempre a mesma. O que vai ser muito útil também para alguns traçados a gente distinguir dessa próxima arritmia, que é a fibrilação atrial. Nessa aqui, o intervalo entre um QRS e outro normalmente vai ser sempre irregular. A única situação assim provável de ter uma fibrilação atrial com um RR regular seria num paciente com bloqueio atrioventricular total. Então, um paciente com BAV-T, a gente vai ver mais para frente o que é esse bloqueio atrioventricular, na vigência de uma fibrilação atrial, ele pode fazer uma FA
com QRS de equidistantes, com intervalo regular. Mas essa é uma situação de exceção. Na grande maioria das vezes, o RR na fibrilação atrial, ou FA, vai ser sempre irregular. Por quê? Ela se caracteriza por um ritmo atrial extremamente desorganizado, de alta frequência, bem maior do que na do flutter, né? Então, no eletro vai ser visualizado uma linha de base com irregularidades finas, não vai ter uma onda P nítida, nem a onda F do flutter. Às vezes pode ser um pouquinho mais grosseira, mas sem caracterizar a onda P, nem onda F. São ondas Fzinho minúsculo, de frequência entre 450 e 600 batimentos atriais por minuto. Aqui o traçado típico. Então, vocês vão ver, olhar ali D2 longo, que é a derivação lá de baixo. Dá para sempre ter uma noção melhor quando estiver avaliando o ritmo. Não tem onda P, tem um traçado praticamente isoelétrico. Em alguns locais tem uns tremorezinhos, que seriam as ondas Fs, e o ritmo irregular. Vocês podem observar que entre uma onda R e a outra subsequente vai variar muito. Às vezes vai estar um espaço maior, um espaço menor, caracterizando uma frequência aí completamente anárquica. E a ausência da onda P, só um tremorzinho fino, nesse caso aqui da linha de base, em algumas situações que você vai observar aqui na onda, na derivação 2 longa, na D2 longa. Taquicardia ventricular, saindo aí das atriais agora, passando para as ventriculares, vai ser caracterizada pela sucessão de 3 ou mais batimentos ventriculares com frequência acima de 100, vão ser divididas, conforme a gente até falou já lá naquela primeira parte, de acordo com a duração, com a morfologia, regularidade e forma de início. Então, a classificação é aquela geralzona lá também. A gente pode utilizar para dar a nomenclatura da taquicardia ventricular. As mais comuns vão ser as taquicardias monomórficas, vão se caracterizar por ritmo regular, frequência acima de 100, e QRS largo, acima de 120 milissegundos ou 0,12 segundos, com desvio do eixo elétrico. E menos comumente podem aparecer taquicardias polimórficas, e um exemplo típico dessas polimórficas é o torsade points, que se apresenta em surtos de alta frequência, complexos QRS largos com inversão progressiva da polaridade. A gente vai ver aqui nesse slide esses exemplos das taquicardias ventriculares. Então, na primeira figura, uma taquicardia ventricular monomórfica, sem dissociação atrioventricular, condução provavelmente de 1 para 1, e na segunda figura, com a dissociação atrioventricular, uma taquicardia monomórfica também, mas com condução ali anárquica. E na terceira figura, a gente percebe a taquicardia ventricular automática com batimentos de fusão. E na figurinha D, aquele exemplo da TV com o torsade points. Então, o QRS varia muito. Ondas predominam R em alguns, depois vem uma negativa, predominando S, e com essas polaridades variando aí em amplitude, que é tipo da alteração de eletrolítica de magnésio, pode levar a esse torsade points. O flutter ventricular vai ser uma taquicardia ventricular também, rápida, com frequência acima de 220. O traçado típico apresenta uma onda sinuosa, sem evidência de onda R ou T. Os QRS são alargados, a morfologia aqui é uniforme, e a atividade atrial, normalmente você não vai conseguir defini-la. E o que vai diferenciar muito aqui, às vezes confunde, quem é mais inexperiente, do torsade points, é a morfologia que é uniforme. Vocês vão ver que o traçado QRS, normalmente ele tem uma morfologia muito parecida.
enquanto no Torsade Points lá, que é um ritmo também de frequência alta, ele varia a amplitude, às vezes até inverte também a polaridade. E na última ventricular, uma das mais graves dela, que é a fibrilação ventricular. Uma arritmia potencialmente fatal, se não corrigida dentro de minutos, às vezes segundos, e é caracterizada por atividade elétrica ventricular excessivamente rápida e desorganizada, resultando em ausência de contração eficaz e parada cardiocirculatória. O eletrocardiograma vai evidenciar um sinal elétrico de alta frequência totalmente irregular, sem ondas R ou T. Está aqui a fibrilação ventricular. É um ritmo caótico, originado do ventrículo. Quando vocês estudarem a parada cardiorrespiratória, a fibrilação ventricular e o ataque cardioventricular são os dois ritmos que levam à parada, que são chocáveis com o desfibrilador. Então, se o paciente teve uma parada cardíaca, está sem pulso e responsivo, e o monitor mostra para a gente uma FV, uma fibrilação ventricular ou uma TV, esse paciente deve receber choque, ao contrário dos outros ritmos de parada, em que as medidas são só de reanimação e drogas, sem administração dos choques com o desfibrilador. Partindo agora para os bloqueios atrioventriculares, vai começar com o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, é o mais simples deles, que o eletro vai mostrar só mesmo a questão do prolongamento do intervalo PR, que é medido do início da onda P até o início do QRS, e esse intervalo vai estar fixo e sempre acima de 0,2 segundos, 0,20 segundos. Então essa é a característica, não tem nenhuma dificuldade para identificar isso no eletro, é só medir o intervalo PR e observar se ele é sempre regular e sempre acima de 0,20 segundos. Porque caso ele não seja regular, ele pode se enquadrar em algum outro tipo de bloqueio que a gente vai ver nos próximos a seguir aqui. Ele pode ser, por exemplo, às vezes ele está acima de 0,20, mas se você for olhar os outros antecedentes, era menos. E aí, lá para frente, ele foi crescendo, passou de 0,20 e de repente vai vir uma onda P bloqueada, que é o que vai caracterizar esse segundo tipo de bloqueio atrioventricular de segundo grau, que vai ter algumas subdivisões. No tipo 1, ou com fenômeno de Wenck-Embar, ele vai ter esse aumento progressivo do PR até o surgimento de uma onda P bloqueada, e o próximo PR vai ser mais curtinho e inicia um novo ciclo de alargamento e bloqueio. Então, aqui a figurinha para representar. A gente pegar a partir desse terceiro batimento aqui, a gente vai perceber que tinha aqui um PR mais curtinho, aqui ele alargou e no próximo veio bloqueado, veio só a onda P. Aqui ele vai começar de novo, vem um PR curtinho, ele alarga e depois bloqueia. Então esse é um bloqueio atrioventricular de segundo grau com fenômeno de Wenck-Embar ou bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo 1. O tipo 2 ou MOBITS 2, ainda dentro dos bloqueios de segundo grau, ele vai ser categorizado ou caracterizado pelo aparecimento de uma onda P bloqueada sem alargamento prévio do PR de forma inesperada. Então ele vem aqui, 3 batimentos normais, de repente bloqueou. Depois ele vem aqui, 2 batimentos, bloqueou. Então não tem um padrão assim, muito definido, mas não teve aquela diferença do tipo 1 em relação ao PR. O PR é sempre constante e de repente vem uma ondinha bloqueada que não tem o batimento ventricular na sequência. Ainda dentro do tipo 2, a gente vai ter o 2 para 1, que
seriam duas ondas P bloqueadas para um batimento. Vai sempre seguir essa proporção constante. Então, vem aqui, duas ondas P, um batimento. Duas ondas P, um batimento ventricular. Então, vai ser sempre seguindo essa lógica. E ainda dentro do tipo 2, a gente vai ter o tipo 2 avançado, que também seria com as ondas P bloqueadas, mas com uma proporção maior ou igual a 3:1. Então, ele é igualzinho ao tipo 2, só o que vai diferenciar é que tem que, ao tipo 2, 2:1, o que vai diferenciar é que tem que ter aqui pelo menos 3. Então, ele vai ter aqui, nesse exemplo, justamente 3. Então, um batimento, atrial, segundo, terceira onda P, aí sim surgiu um QRS. Então, esse aqui é o avançado, que normalmente ele tende a degenerar para o tipo de terceiro grau, ou BAV total, ou BAVT, que não existe nenhuma relação entre as ondas P e os complexos QRS. Normalmente, a localização desse bloqueio é na junção atrioventricular, na forma congênita, e no feixe de His, ou nos ramos do sistema His-Purkinje, na forma adquirida. Então, aqui é completamente anárquico a relação entre as ondas P e os QRS. Então, aqui tem uma onda P, não teve QRS, aqui veio a onda P, já veio com QRS, aqui veio outra ondinha P, às vezes a onda P não vai nem aparecer antes do QRS, nesse caso aqui, às vezes ela cai quase em cima da onda T, aqui nesse último, na penúltima setinha aqui, por exemplo, a onda P caiu ali sobre a onda T, então não tem qualquer correlação lógica. Se vocês baterem o olho num traçado e viu onda P completamente dissociada dos QRS sem nenhum padrão lógico, é um BAV total ou BAV de terceiro grau. Normalmente esses ritmos de BAV total costumam estar acompanhados de bradicardias do ponto de vista ventricular, e aí esse paciente normalmente é candidato a marca-passo. A partir do segundo grau, dependendo da frequência cardíaca, esse paciente vai ser candidato a marca-passo. No terceiro, é praticamente mandatório, no BAV total. Passando agora para os bloqueios divisionais, descendo aí, começamos no átrio, agora vamos para os ramos divisionais. Então, eles vão refletir um atraso na condução do estímulo elétrico pelo sistema de condução em um dos fascículos do ramo esquerdo, seja ele o anterior ou posterior. A gente vai chamar de bloqueio da divisão anterior-superior ou M-bloqueio da divisão posterior-inferior esquerda, respectivamente. O mais comum é o bloqueio da divisão anterior-superior, que geralmente ele é mais longo e fino, e normalmente pode estar presente até pacientes sem cardiopatia ou nos portadores de hipertensão cronicamente descontrolada, nos coronariopatas, na doença de Chagas, outras miocardiopatias, lesões valvares e cardiopatias congênitas. Mas ele pode, como eu disse, estar presente em pacientes sem doença nenhuma também. O M-bloqueio posterior inferior esquerdo já é bem mais raro e normalmente vão estar associados a alguma patologia, principalmente miocardiopatia chagásica e sequela de coronariopatia. Critérios. Para o bloqueio da divisão anterior-superior esquerda, o primeiro grande critério aí, eu até acho que comentei isso na primeira aula de eletro normal, é o desvio do eixo elétrico do QRS para além de -30. Então, esse é o primeiro grande critério. Na grande maioria das vezes, vocês batendo o olho lá e vendo um QRS negativo em AVF e positivo em D1, vai ser, se a repolarização estiver normal, que seriam os outros dois critérios, vai estar presente e categorizado como bloqueio da divisão anterior-superior esquerda. Então, eixo desviado, positivo em D1, QRS, e negativo
em AVF, desvio do eixo do QRS, bloqueio da divisão antero-superior esquerda. E os outros critérios basicamente seriam QRS, onda T e segmento ST normais, e o padrão típico de RS em D1, D3 e AVF, com S de D3 maior que S de D1. Mas vocês, como eu disse, achando o eixo desviado e achando a repolarização normal, não precisa nem muito preocupar com esse terceiro critério aqui, que é mais cheio de detalhe, porque muito provavelmente você já encontrou ali um bloqueio da divisão antero-superior esquerda. No M-bloqueio posterior inferior, vale a mesma situação, a mesma análise. Desvio do eixo elétrico para a direita, além de 90 graus. Se vocês acharem isso aí e tem uma repolarização normal, QRS estreito, onda T, segmento ST normal, muito provavelmente você vai estar diante do M-bloqueio posterior esquerdo. Você só vai se preocupar com esse terceiro critério se você achar uma alteração no segundo. Às vezes um QRS aberrante, uma alteração de repolarização. Aí é bom você voltar lá na colinha e avaliar o terceiro critério. Seria padrão QR em D2, D3 e AVF, com R de D3 maior que R de D2. Então, esse terceiro critério, tanto para o BDAS quanto para o M-bloqueio posterior esquerdo, você vai se preocupar mais se você achar uma alteração no QRS e na repolarização. Aí vale a pena conferi-lo para ver se realmente você está diante de um M-bloqueio. Os bloqueios de ramo, propriamente dito, vão refletir um atraso na condução do estímulo elétrico pelo sistema de condução, acarretando diferentes alterações na morfologia e duração do QRS. A gente vai ter o bloqueio do ramo direito e ramo esquerdo. Para critérios de diagnóstico de bloqueio de ramo esquerdo completo, a primeira condição para ser completo, como até já tinha ressaltado na aula do eletro normal, é um QRS com duração maior que 0,12. Até 0,12, esse paciente até então não tem um bloqueio completo. Ele pode até ter um bloqueio incompleto, mas completo tem que estar maior do que 0,12. E os dois grandes critérios que vocês têm que lembrar e guardar e entender seriam ondas R alargadas com entalhe ou empastamento médio terminal em D1, AVL, V5 e V6, e ondas S alargadas com espessamento ou entalhe em V1 e V2. Então, esses são os critérios que vão estar mais comumente presentes e os mais fáceis de enxergar. O primeiro não precisa nem dizer, né? Que é bem óbvio. Para ser bloqueio completo, o tempo tem que estar alargado. Então, guardar esses outros dois e se tiver alguma dúvida maior, vai na colinha e consulta os demais. Mas, geralmente, esses dois primeiros aqui já matam a charada para a gente. Principalmente na hora que a gente for olhar ali, bloqueio de ramo completo do lado direito, V1 e V2. O que vai predominar aqui é onda S alargada com espessamento no ramo esquerdo. E a gente vai ver que no ramo direito é o contrário. Vai ter ondas R alargadas ou padrão R e R'. Então, V1 e V2, achou um QRS alargado, corre para V1 e V2 e olha a morfologia, porque vai provavelmente matar a charada, se é ramo direito ou se é ramo esquerdo. Porque o que vai espessar e alargar no ramo esquerdo é a onda S. E o que vai espessar e alargar no ramo direito, é o que a gente vai ver no próximo slide, é a onda R. Então, gravem isso aí. Essa importância aí de V1 e V2, principalmente. Então, aqui é a imagem típica do bloqueio de ramo esquerdo. V1 e V2, gravem bem, onda S alargada. Já costuma matar a charada pra gente. Diferenciar se é direito ou esquerdo. V5 e V6, vocês lembram lá da posição de eletrodo, costumam ver bem ventrículo esquerdo,
Então, vai ver um vetor positivo, o que vai alargar em V5 e V6 é a onda R. Principais causas de bloqueio de ramo esquerdo são as cardiomiopatias, sejam elas hipertensivas, chagásica, valvar, normalmente cursando com hipertrofia ventricular esquerda, miocardite, envelhecimento e esclerose do sistema de condução, cardiomiopatia isquêmica, na insuficiência coronariana, endocardite bacteriana, intoxicação por fármacos, propafenona, digital, ligoxina, hipercalemia e formas idiopáticas. Às vezes pode ter, não é comum, mas pode acontecer, e às vezes o paciente não tem nenhuma patologia e cursar com um bloqueio de ramo esquerdo. Agora falando do bloqueio de ramo direito, então a mesma questão, né? O QRS tem que estar alargado, acima de 0,12, e os dois critérios que eu chamo a atenção, que normalmente a gente consegue já matar a charada, RSR', com um S às vezes um pouquinho maior, e um RSR' com um S normal em V1, mas o que normalmente vai estar espessado é a onda R, normalmente a segunda, a R'. E ondas S empastadas em D1, AVL, V5 e V6. Então, normalmente é o contrário do bloqueio do ramo esquerdo. Então, vamos ver a imagem aqui. Olha para vocês verem, V1 e V2, como que te ajuda a matar a charada. V1, no bloqueio de ramo direito, o que vai predominar é a onda R, a onda positiva alargada. E a mesma coisa em V2, que é justamente o contrário do ramo esquerdo. V1 e V2 vai ter um predomínio de S com a S alargada no ramo esquerdo. Normalmente já define aqui qual que é o ramo acometido. Não precisa nem olhar muito as outras derivações, não. E as principais causas de bloqueio de ramo direito também são as cardiomiopatias, sejam elas isquêmica, chagásica, valvar hipertensiva, miocardites, envelhecimento, esclerose do sistema de condução, cardiopatias congênitas, principalmente as relacionadas com defeito de septo, patologia com aumento de pressão do ventrículo direito, corpo pulmonar, TEP, idiopático, também no paciente às vezes normal, não é muito comum também, mas pode acontecer, e lesões mecânicas pós-procedimentos cirúrgicos, pós-cateterismo, também pode cursar com um bloqueio secundário. Entrando agora no campo das sobrecargas, vamos começar com as atriais. Então, as doenças cardíacas que produzem crescimento atrial normalmente vão gerar alterações eletrocardiográficas na onda P, vão poder representar o crescimento do ato direito, do ato esquerdo ou dos dois simultaneamente. Para ato direito, a gente vai ter que o vetor médio do ato direito vai ter uma amplitude aumentada, deslocando-se mais para frente e para a direita. Com isso, vai ter uma onda P de amplitude maior do que o normal. E aí a gente vai olhar principalmente em D2, amplitude maior que 2,5, porque D2 normalmente é uma derivação que a gente consegue ver bem, onda P. E V1 também é uma boa derivação para olhar a onda P. E a onda P vai estar apiculada na grande maioria das derivações também. É típico, uma onda P ela perde às vezes o formato arredondado e a amplitude muito mais além do que o normal, mais do que 2,5 quadrinhos, principalmente em D2. O crescimento atrial direito pode ser consequência de lesões valvares múltiplas, com ou sem lesão tricúspide, normalmente cursando com hipertensão pulmonar, miocardiopatia dilatada e corpo pulmonar. Já no átrio esquerdo, o vetor médio do átrio esquerdo se dirige mais para trás, para cima e para a esquerda. E o que vai acontecer com a onda P? A onda P vai esticar, vai aumentar a duração. Enquanto o átrio direito aumenta a amplitude
onda P no átrio esquerdo, sobrecarregado, aumenta a duração. Então a duração vai ficar maior que 0,10 segundos, pode surgir entalhes bem marcados, separados às vezes até por 0,3 segundos, principalmente em D1 e D2. O eixo da onda P pode estar desviado para a esquerda, e a onda P pode fazer uma fase negativa em V1 maior que 0,3 segundos, que é o índice de Morris. É extremamente importante esse índice, vocês saberem, bem simples, não tem muito mistério nele, mas tem que memorizar, né? Então, fase negativa da onda P com um quadrinho, né, maior que 0,03, seria um quadrinho completo em V1. É um importante índice aí, extremamente comum no paciente que cursa com sobrecarga atrial esquerda. Aqui para a gente observar, em D2, a onda com a duração aumentada e fez um entalhe aqui também. E como ela prolonga, acaba surgindo essa queda de potencial no meio aqui dela. E aqui em V1, essa questão do índice de Morris. Olha a fase negativa aqui, com quase 2 quadrinhos. Então, se tiver já um quadrinho inteiro, já é índice de Morris positivo, é um paciente com sobrecarga atrial esquerda. E quanto maior for essa fase negativa, a gente pode associar que provavelmente maior é a sobrecarga atrial esquerda desse paciente. E ele pode ser causado como consequência de insuficiência ou estenose mitral, miocardiopatia dilatada, cardiopatias hipertensivas. Quando for o crescimento, sobrecarga dos dois átrios, vai ter a combinação morfológica dos dois critérios que a gente falou. Então, a onda P ela vai ficar tanto mais apiculada e a duração mais esticada também em D2, D3 e AVF. E pode estar bifásica em V1 com início apiculado positivo. Pode ser observado esse crescimento biatrial nas lesões tricúspides, nas duplas lesões mitral e na insuficiência cardíaca. Chegando agora nas sobrecargas ventriculares, normalmente as doenças cardíacas que produzem o crescimento ventricular vão levar a alterações na morfologia ou amplitude do QRS. Tanto o átrio, como levou a alteração na onda P, logicamente o ventrículo vai levar a alteração no QRS. A sobrecarga ventricular é a situação na qual mais comumente ocorre o aumento da amplitude do QRS, porém, esse QRS pode estar aumentado em indivíduos normais em algumas situações. Crianças, adolescentes, adultos jovens, longilíneos, atletas, mulheres mastectomizadas e vagotonia. Então, nessas situações, às vezes, a gente pega um QRS de amplitude aumentada sem representar uma patologia cardíaca propriamente dita. Tem que ficar atento com isso aí, que às vezes o paciente faz um eletro de rotina, apesar de que hoje em dia tem diminuído essas indicações de eletro de rotina, até porque às vezes mais ajuda do que atrapalha, porque às vezes acham um achado lá que vai demandar aí uma busca incessante por uma patologia que às vezes nem existe no paciente, às custas apenas de um eletro de rotina. Então, é a questão da prevenção quaternária aí, evitar exame desnecessariamente, porque às vezes acha uma coisa lá que não vai implicar em nada na vida do paciente e vai levar a uma investigação excessiva sem necessidade. Aí, dividindo em cada ventrículo, né, vamos começar com a sobrecarga do ventrículo esquerdo. Normalmente ele vai ser secundário à hipertensão arterial, cronicamente descompensada, principalmente. Persistência do canal arterial, estenose aórtica, miocardiopatia hipertrófica, insuficiência aórtica, miocardiopatia dilatada idiopática e insuficiência mitral. Mas principalmente o que a gente vai ver muito na prática é a hipertensão arterial mesmo, que é o paciente que fica ali no seu 16/10, seu 17/10, às vezes 18/10, não toma o remédio direito, vai levando aquilo ali 10, 15, 20 anos,
aí ele faz uma sobrecarga ventricular esquerda. Critérios, no eletro, a gente vai ter o índice de Sokolov-Lyon, que é a soma da onda S de V1, tá aqui na figurinha, a onda S negativa, a fase negativa de V1, com a R de V5 ou V6. Ali a onda R de V5 ou V6. Por que V5 ou V6? Vocês vão olhar qual que é maior. Se V5 for maior, vocês vão somar com a de V5. Se V6 for maior, vocês vão pegar a de V6. Fazendo a somatória dessa amplitude, se o valor for maior ou igual a 35, vai ser critério positivo para sobrecarga ventricular esquerda. Se for um paciente jovem, esse critério aí, o ponto de corte sobe para 40. E o critério de Cornell vai pegar a amplitude da onda S de V3, somar com a amplitude da onda R de AVL. Se for maior do que 28 milímetros, também vai ser positivo e indicativo de sobrecarga ventricular esquerda. Esses são os dois critérios mais usados. Tem outros critérios, se vocês pegarem um livro de cardiologia para estudar, um livro só de eletro, vocês vão ver lá vários e vários outros. Tem inclusive sistemas de score que vão pontuar de acordo com a amplitude em cada derivação de determinadas ondas do QRS, bem mais complexos que às vezes o cardiologista, o eletrofisiologista vai lançar a mão. Mas esses dois aqui são os mais utilizados de modo geral na prática. Já a sobrecarga do ventrículo direito vai ser observada normalmente como consequência de estenose valvar pulmonar, tetralogia de Fallot, hipertensão pulmonar, comunicação interatrial, drenagem anômala de veias pulmonares, insuficiência tricúspide e insuficiência pulmonar. Os critérios seriam desvio do eixo para a direita, do QRS, né? Ondas R amplas em V1 e V2, presença de onda R de alta voltagem em V1 e V2 e S profunda nas derivações opostas, V5 e V6. Aumento progressivo da voltagem de R de V1 a V3. E o grau de hipertrofia pode ser avaliado de acordo com o número de derivações onde há predomínio da onda R. Quanto mais derivações predominando onda R, a gente subentende-se que pior é o grau de sobrecarga ventricular direita do paciente. Sobrecarga ventricular direita em relação à esquerda é muito mais rara. A grande maioria dos pacientes vai desenvolver a sobrecarga ventricular esquerda como consequência de uma hipertensão cronicamente descompensada. A direita não é tão frequente, não. E biventricular, os dois ao mesmo tempo, pode ser caracterizada no eletro como o eixo desviado para a direita, no plano frontal, e com critérios de voltagem, aqueles que a gente viu lá, Sokolov, Cornell, para sobrecarga ventricular esquerda. Então, seria um desvio de eixo para a direita, mais critérios de voltagem para sobrecarga ventricular esquerda, para a gente pensar na sobrecarga simultânea dos dois ventrículos. Síndromes coronarianas agudas, as isquemias, o eletro vai ser extremamente importante, porque ele permite determinar os aspectos como duração da isquemia, a extensão, a localização topográfica e fazer até mesmo a correlação com a anatomia coronariana em que houve a obstrução. Deve ser solicitado o mais precocemente possível, diante de um paciente que chega com dor torácica na urgência. Se a gente pensar, né, obviamente, nem toda dor torácica leva o médico a pensar numa síndrome coronariana aguda, mas se a suspeita for essa, tem que se fazer o eletro na entrada do paciente, no máximo ali 5, 10 minutos, esse paciente tem que estar com o eletro na mão para a gente interpretar. Aqui, como eu disse, pode ser feita uma correlação, né, do achado no eletro com a parede acometida e também com a anatomia com qual a coronária está envolvida. Na parede septal, a gente vai ver alterações, normalmente do segmento ST,
em V1 e V2, e a correlação anatômica aí seriam ramos septais da artéria descendente anterior com obstrução. Parede ventricular anterior, a gente vai ver alterações em V3 e V4, vai ser a artéria acometida descendente anterior. Anteroseptal seria de V1 a V4, descendente anterior, o eixo da artéria acometido. Anterior extenso pegaria de V1 a V6, D1 e AVL, também acometimento do ramo descendente anterior. Parede ventricular inferior, ou apical, no eletro vai ter alteração em D2, D3 e AVF. Geralmente, coronário direita, o ramo circunflexo acometido. Parede lateral alta, D1 e AVL, ramo diagonal da descendente anterior acometido. Parede anterolateral, V4 a V6, D1 e AVL, descendente anterior proximal ou circunflexa acometida. Posterior ou dorsal, supra de ST em V7 e V8, que são as derivações posteriores, com a imagem em espelho de infra em V1 a V4, com onda T apiculada de alta amplitude. Reflete normalmente acometimento de coronária direita ou circunflexa, e VD, ventrículo direito, vai ter alteração em V1, em V3 e V4R, e reflete obstrução em coronária direita ou circunflexa. Então, vocês verem a importância, né, do eletro, e é de suma importância, às vezes, essa questão da correlação anatômica, para a interpretação imediata ali no pronto-socorro, não tem tanta necessidade, mas na hemodinâmica já é extremamente importante. O que é mais importante para a gente é identificar e ver se está em parede contígua, que é aquela questão que a gente vai até abordar aqui mais para frente. O supra, para ser critério de isquemia, tem que estar pelo menos em duas derivações que enxergam a mesma parede. Isso aí não tem como vocês não gravarem, tem que memorizar. Então, por exemplo, V1 e V2 enxerga septo, V3 e V4 parede anterior, V5 e V6 enxerga parede anterolateral. Então isso aí não tem como ficar sem lembrar, isso aí precisa ser memorizado, porque na hora que você vê um supra lá, você tem que identificar se essas derivações enxergam a mesma parede, porque tem que ter duas derivações que enxergam o mesmo local para a gente falar que realmente é uma isquemia, que o paciente está com a síndrome coronariana aguda. Se for, por exemplo, supra em V2 e V3, não são paredes contíguas. V2 enxerga septo, V3 enxerga parede anterior. Então, provavelmente, esse paciente pode não estar com síndrome coronariana aguda, ou você vai seriar eletro dele, se a suspeita for muito forte, para ver se daqui 10, 15 minutos tem alguma outra alteração que faça realmente confirmar uma isquemia. Então, dentro das alterações sugestivas de isquemia, a gente vai ter dois grupos de síndromes coronarianas agudas, aquelas sem supra de ST e as com supra de ST. Dentro das sem supras de ST, a gente pode ter como indício de isquemia a retificação do segmento ST, sempre levando em conta a contiguidade da derivação. Inversão de onda T simétrica em duas ou mais derivações contíguas. E infra de ST de pelo menos um quadrinho ou mais. Esses são os três critérios aí para a gente pensar numa síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Aqui mostrando no eletro um infra de ST em D2, D3, AVF, V5 e V6. O ST do paciente está lá embaixo, linha de base está aqui, o ST dele está lá embaixo, D2, D3 e AVF, está infrado, digamos assim, o ST, V5 e V6, ele está também desnivelado em relação à linha de base. Em V6, vocês podem observar que ele está extremamente retificado também. Se vocês olharem aqui com atenção, tá? Além de
infradesnivelado, está retificado, que é um outro critério. E no outro grupo seria a síndrome coronariana aguda com supra de ST, que normalmente já é o marcador realmente mais típico mesmo do paciente que chega com uma dor anginosa típica, intensa no pronto-socorro. Então, esse paciente vai ter no traçado um supra de ST, que consiste na elevação do ponto J em duas ou mais derivações contíguas de pelo menos 1 milímetro, exceto em V2 e V3, porque nessas duas vai depender de sexo e idade. Em mulheres tem que estar maior do que 1,5, maior ou igual a 1,5, e em homens abaixo de 40 anos, maior ou igual a 2 milímetros ou 2 quadradinhos, e maior ou igual a 40 anos, se forem homens, tem que estar maior do que 2,5 quadradinhos, isso para V2 e V3. Por quê? Porque justamente vai facilitar esse critério aqui para diferenciar de repolarização precoce. Seria aquele supra com cavidade positiva, que ele normalmente é muito visto em V2 e V3, mas normalmente ele não ultrapassa esses valores de 2, 2,5. E um equivalente à síndrome coronariana com supra seria o paciente que não tinha um bloqueio de ramo esquerdo e chega no pronto-socorro, faz um eletro e tem um BRE novo. Então, também é um equivalente a supra de ST, é um marcador de necrose miocárdica. Provavelmente esse paciente está infartando quando ele faz um BRE novo, da mesma forma que quando ele faz um supra de ST, esse paciente normalmente está infartando também. Aqui tem uma dificuldade, né, que às vezes o paciente não sabe informar. Então, para a gente chegar a essa conclusão que é um BRE novo, tem que ser um paciente muito bem informado. Às vezes é um pacientezinho já mais idoso, hipertenso, que faz seu eletro todo ano, e ele fala que o eletro nunca deu alteração. Aí, de repente, ele chega lá com a dor aguda, faz e tem um BRE. Aí, você conversando com ele, você consegue colher essa história de que ele sempre fez seus eletros e nunca falaram para ele que tinha dado nenhuma alteração. Isso aí, às vezes, é meio difícil de coletar essa história com fidedignidade. Aqui, para demonstrar um eletro com supra, aí tem ali supra em V1, em V2, V2 aqui 3 quadradinhos, supera qualquer critério, V3 também, está suprado ali muito acima de 2, 3 quadradinhos também. Tem supra em V4, tem supra em V5, só V6 aqui que não teve, das precordiais. Então o paciente está suprado, em D1 também tem supra, em D3 ele está fazendo infra. Então o paciente com infarto de parede anterolateral, paciente com infarto aí, provavelmente de um comprometimento mais grave aí, em termos de obstrução coronariana. Era isso. Hoje, essas principais alterações. Tem, logicamente, muita coisa também que vocês podem aprofundar além disso aqui. Longe de falar tudo de alterações do eletro. E depois vocês vão pegar e aprofundar. Mas as principais foram aqui expostas.